Fique com a gente para relembrar momentos importantes e para celebrar todo o legado deixado por Jodeti Vitalino Teixeira Gueiros. Jodeti Vitalino Teixeira Gueiros, em 1968, fundou a Igreja Cristã Maranata, que hoje está presente em 92 países, tem mais de 2 milhões de membros e cerca de 1 milhão somente no Brasil. E o pastor Jodeti morreu em decorrência de complicações cardíacas. O sepultamento do líder da Igreja Cristã Maranata foi marcado por comoção e lembranças de uma vida de compromisso com a fé. Eu chamei-o, ele não me respondeu. Meus irmãos, vou terminar. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu tive um sonho. Algumas vezes eu contei esse sonho. Eu sonhei que eu tinha morrido. E naquela madrugada eu acordei desesperado porque eu tinha tido a experiência de morrer, me ver morto, e era um dia naturalmente muito movimentado. A rua da minha casa estava movimentada, tinha policial, o trânsito, eu estava, vou dizer, um morto importante, até um enterro animado. E eu estava na sala, o povo estava lá, eu me via ali, o caixão, e conversava com as pessoas ali, e eu via todas as pessoas que entravam, que saíam, e eu fiz até um pedido: olha, eu quero ser enterrado no cemitério, que lá em Vila Vera, não é o nome, não interessa a ninguém, porque ninguém vai para lá, então eu vou fazer aqui, o endereço não precisa dar. E eu queria ir para aquele cemitério. Não, eu entendi que eu ia ser atendido. Mas à tarde começou a cair. Aí chegou a hora de fechar o caixão, era a hora da partida. Finalmente fui levado. Chegou, a tarde estava caindo, aí colocaram lá no lugar certinho, né? Eu sei que eu me coube muito bem no caixão, estava bem acomodado. E o povo começou a ir embora. E eu fiquei sozinho. E eu caí na realidade. Eu caí num vazio, no escuro, eu não via nada. Para mim, não existia mais nada, acabou tudo. Nenhuma voz, nada, um silêncio. Um silêncio. Eu tinha horror daquele silêncio. Neste momento em que ele parte para uma outra dimensão, tive a sensação daquele silêncio. E o pior, eu tive a noção da eternidade. Você não via nada. E eu dizia assim: e eu estou aqui e nunca mais vou sair daqui. Isso aqui é eterno. Eu tive a noção de que eu estava na eternidade sem Deus. Aí eu comecei a gritar: mas eu morri com Cristo. E quando eu gritava e gritava, só eu me ouvia e nada se movia. Eu dizia assim: mas eu morri com Cristo, morreu nada. E eu disse: e agora o negócio é aqui e nunca mais. Outra coisa, é desespero, trevas, silêncio. E eu falava, eu dizia: mas eu morri com Cristo. Ninguém me respondia nada. Eu morri com Deus. O senhor vai me deixar nisso? Ninguém me respondia nada. E pastor, agora o sobrinho dele, a princípio, né, assume a presidente, ele vai ser o presidente, a princípio, da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros. Sim. E um pouquinho, explica pra gente um pouquinho da história dele, do sobrinho do fundador, né, da Igreja Cristã Maranata. Em primeiro lugar, é interessante dizer que se trata de um homem extremamente preparado, tanto sob o ponto de vista, eu vou usar essa expressão que nem é muito nossa, mas fica mais claro de entender, do ponto de vista teológico, do ponto de vista do conhecimento bíblico, do ponto de vista do tempo de experiência, do tempo de igreja, do conhecimento doutrinário que ele tem. Olha só, vamos relembrar alguns textos bíblicos aqui, porque Alexandre Gueiros, ele deveria conhecer alguma coisa de Bíblia.
até porque ele deve ter uns 40 anos que ele é crente, deve ter aí pelo menos uns 30 que ele é pastor, e não sei quantos que ele foi vice-presidente e agora presidente. Deveria, uma pessoa nesse padrão, nesse top espiritual, deveria conhecer a Bíblia. Então ele deveria entender o seguinte, que irmãos em Cristo, olha só, está definido em João capítulo 1, verso 1 ao 13, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, qualquer um, aos que creram em seu nome, qualquer um, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E se outro qualquer que creu, embora não esteja na minha igreja, embora tenha se desligado da minha igreja, mas creu, aceitou, professa a salvação em Jesus Cristo, não é você, Alexandre Gueiros, que vai dizer que ele não é irmão. Tá certo? Porque senão você está agredindo não só a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo de Deus que inspirou o apóstolo João a escrever essas palavras. Então não pode a Igreja Maranata dizer que alguém, porque se desligou da igreja, não é mais irmão. Tá certo? Por quê? Porque família de Deus são todos aqueles que creram. Ou então nós vamos ter que tirar pedaços da Bíblia, Alexandre Gueiros. Vamos tirar essa passagem de João, onde o próprio Senhor Jesus está falando, né? Onde aqui há uma própria expressão de quem são os irmãos em Cristo Jesus. Vejam só, e aí vou ler outro texto para Alexandre Gueiros. Nisto todos, eu, você e qualquer outra pessoa que tem uma Bíblia em casa, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Se tiverdes amor uns aos outros. Amor uns aos outros. Se você persegue um ex-membro, se você taxa ex-membro de caído, de apóstata, de herege, você não está demonstrando amor pelo seu irmão, tá certo? Então, por esta palavra aqui, ó, do Evangelho de João, ele está dizendo, se você exclui alguém, você não demonstra amor pelo seu irmão, ao contrário, você expressa ódio, você persegue, você processa, você leva para tribunais, você tenta arrancar dinheiro deles, você taxa, chamando de herege, de apóstolos caídos. Ora, Jesus está dizendo o seguinte, olha, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor. E se não tiver, o que Jesus, a contrário senso, está dizendo? Se você não demonstra isso, você não é meu discípulo. Então, Alexandre Gueiros, vou repetir, a Igreja Maranata não tem a menor condição de se colocar como representante de corpo de Cristo na Terra, pelo menos não enquanto mantiver esse tipo de ensinamento herético, antibíblico, totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Mas vejam bem, o Solon agora ele crê em Jesus, ele aceitou Jesus, ele crê na palavra de Deus, ele crê que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas ele é meu inimigo porque ele critica a minha doutrina. Tá bom, então, Alexandre Gueiros, então você não me considera irmão porque você acha que eu sou um inimigo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da sua igreja. Então vejam o que Jesus falou. Jesus falou o seguinte, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos. Ou seja, se você não fizer isso, você não vai ser nem filhos do seu Pai que está nos céus. Você próprio se exclui do corpo de Cristo. Como você vai dizer, Alexandre Gueiros, que vocês representam o corpo de Cristo na terra com esse tipo de comportamento? São 108 processos movidos contra ex-membros, movidos contra redes sociais para tentar descobrir quem são donos de contas de Facebook, de YouTube, de canal e tudo. 108 processos, Alexandre Gueiros. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Você acha que esse tipo de comportamento te habilita para poder dizer que você representa o corpo de Cristo na Terra? Da onde, Alexandre Gueiros? Você, Alexandre Gueiros, você tem 3 alternativas aqui, que eu coloquei aqui, olha só. Se você considera que ex-membros não são irmãos, você está anulando a mensagem de João, capítulo 1 ao 13, que diz que quem ingressa, quem aceita Jesus, faz parte da família. Então, se você diz que ex-membros não são irmãos, você, então, rasga a palavra de Deus e tira essa passagem da Bíblia. Agora, se você disser que ex-membros são inimigos,
então você anula Mateus 5, 43 a 47, onde Jesus mandou você amar o seu inimigo, inclusive você saudar o seu inimigo, e vocês ensinam as pessoas a chamar essas pessoas, os ex-membros, de apóstatas, de anátemas, de hereges, e eles ficam repetindo esse tipo de comportamento torpe nos comentários dos nossos canais. Você nunca reparou, não? Dá uma olhadinha aí para você ver o nível das pessoas que vocês formaram com esse tipo de ensinamento. Gedeuti, no passado, ensinava as pessoas a xingar as pessoas de nóia, de latomia. Você quer mais do que isso, Alexandre Gueiros? Então, que ensinamento vocês estão dando para essas pessoas? Para eles amarem, para eles odiarem, para eles atacarem. Jesus falou que, olha, você tem que saudar. Se você não amar o seu irmão, olha só, se vocês amarem aqueles que amam vocês, ou seja, os membros da Maranata, que recompensa vocês receberão? Os publicanos fazem isso, os cobradores de impostos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, tá vendo? O que vocês estão fazendo demais? Então você só dá a paz do Senhor Jesus se for membro da Maranata. Se for um ex-membro, você não dá a paz do Senhor. Você diz assim, Solon, olha Solon e tal. De onde? De que Bíblia que vocês estão tirando esse tipo de comportamento? Então vejam, vou voltar aqui, ó. Se ex-membros não são irmãos, vocês tiraram João 1, 11 e 13. Se os ex-membros são inimigos, vocês anularam a palavra de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 43 e 47. E se ex-membros são irmãos, você considera que ex-membro? Então, não tá. Não, Solon. Que isso, Solon? Que absurdo. Nós consideramos que todos são os irmãos, todos os que receberam Jesus são irmãos. Ah, é? Então vocês estão contrariando a palavra, a ordem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, que diz que não se deve levar irmãos a tribunais. Então, Alexandre Gueiros, eu quero saber qual é a saída que você vai dar para isso aí. Afinal, Filadélfia, então, é amor entre irmãos? Vocês são representantes de corpo de Cristo na terra? Da onde? Quanto do ponto de vista da construção da sua vida, do seu caráter, ele foi embaixador do Brasil, né, funcionário de carreira do Itamaraty. Então, um homem acostumado a lidar com as situações assim, de maior nível e que está preparado, claro, como ser humano, para uma função na qual é imperioso, e isso ele traz consigo também, a dependência da operação do Espírito Santo de Deus, da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, o pastor Alexandre, ele é o homem certo para esse momento, nós entendemos isso, e que não simplesmente porque alçou a esta posição a partir simplesmente da morte do pastor Gedeuti, mas já estava previsto que ele é quem ocuparia essa posição nessa sequência. Agora, eu vou insistir nessa questão, por quê, irmãos? Porque essa questão do amor, ela é essencial, e vocês podem observar aí que os próprios comentários dos irmãos da Maranata que estão aqui no chat, eles mostram o que a Igreja Maranata ensinou para eles. Então, quer dizer, eles estão confirmando aqui aquilo que nós estamos dizendo. A Igreja Maranata, ela não tem condições de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para ninguém, e muito menos de se afirmar como corpo de Cristo. Por quê? Porque todo o ensinamento da Igreja é com base numa disseminação de ódio, né, de ataque a pessoas, de desrespeito. E então, vocês observem isso. Então, o que aconteceu? O Alexandre Gueiros falou de amor fraternal. É um amor fraternal, como nós falamos, nós não identificamos na Igreja Maranata, eles só amam os irmãos da Igreja, só respeitam e, quando respeitam, né, só os que estão dentro da Igreja. Mas tem uma outra coisa que é bem interessante aqui, tá certo? Já que Alexandre Gueiros estava falando sobre corpo de Cristo e sobre dons espirituais, não é? Então, eu queria trazer aqui uma palavra que talvez o Alexandre Gueiros não conheça, talvez ele nunca tenha lido isso na Bíblia dele, mas eu vou aproveitar aqui a presença dos irmãos da Igreja Maranata para fazer algumas perguntas para os irmãos da Maranata, não é? Eles podem responder, ou pelo menos refletir sobre isso, não é? Então vejam só, eu vou ler aqui um texto de Romanos capítulo 12, no verso 4 ao 10, que fala sobre, então,
ele está tratando também sobre a questão do corpo de Cristo, tá certo? Vamos lá. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e estes membros não exercem todos a mesma função, então aqui está falando do corpo de Cristo e da diferença que existe entre as funções que cada pessoa exerce neste corpo de Cristo. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E mais, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então tá. Baseado neste texto aqui, que está falando sobre o corpo de Cristo e sobre os diferentes dons que as pessoas podem praticar, exercitar, porque receberam ou porque têm naturalmente estes dons. Então, vamos ver se nós encontramos estes dons aqui. Eu vou usar o Alexandre Gueiros, que hoje é quem puxou essa questão do corpo de Cristo, né, e da fraternidade. Aí eu pergunto, baseado neste texto que nós acabamos de ler sobre os dons que são distribuídos a pessoas diferentes. Vamos tentar identificar esses dons aqui em Alexandre Gueiros? É a minha proposta, tá, Roseli e Joaquim? Vamos lá. Alexandre Gueiros é profeta? Eu pergunto aqui para os irmãos da Maranata. Qual é o dom espiritual, né, revelação, visão, que vocês já viram Alexandre Gueiros entregar? Alguma vez na vida. Ele já falou em línguas em alguma vez, alguma reunião que vocês participaram? Vocês que são aqui de Brasília, que já conviveram, já foram inclusive ovelhas dele, já viram Alexandre Gueiros orar em línguas, interpretar línguas, ter visão, ter revelação? Qual o dom espiritual que Alexandre Gueiros já teve? É a pergunta que eu estou fazendo aqui para os irmãos, tá? Porque eles exigem isso dos outros. Então você que é da Maranata, responde e observe qual dom que Alexandre Gueiros tem. Então, ele é profeta, né? Estou aqui dentro desse texto aqui, tá, irmãos? De Romanos, capítulo 12, verso 4 a 10. Bom, não, mas ele não é profeta, mas ele tem o dom de servir? Será que é o dom de servir que está aqui? Olha só. Então, ensinar, profetizar, se o seu dom é servir. Alexandre Gueiros tem o dom de servir? Como é que ele serve? Ele serve da forma como eles querem que as pessoas servem? Alguém já viu Alexandre Gueiros com uma vassoura na mão? Né, com um rodo na mão? Fazendo qualquer tipo de serviço que eles querem que os membros façam? Alguém já viu Alexandre Gueiros servindo aí na copa, na cantina, na limpeza, na segurança, em qualquer outro lugar? Alguma vez na vida, eu não estou dizendo agora que ele é um diplomata e presidente da igreja, alguma vez na vida, vocês que são da igreja aqui de Brasília, aqui ó, que desde a época que a Roseli se converteu, que ele já era pastor aqui, alguém já viu Alexandre Gueiros participar de alguma limpeza na igreja? Eu gostaria que alguém desse. Às vezes o dom é servir, mas serviços, esses serviços de nível inferior são só para você, não é para um diplomata, para um servidor público, para alguém, né, do top de Alexandre Gueiros. Talvez então o dom dele não seja servir. Agora, nós temos, por exemplo, advogados recebem para trabalhar para a igreja, mas você é voluntário, né? Então o advogado está servindo ou você está servindo? Enfim, mas pergunte aí, se Alexandre Gueiros não é profeta, se ele não tem o dom de servir, porque eu nunca vi, irmãos, eu sou aqui de Brasília, eu nunca vi Alexandre Gueiros fazer nenhum tipo de serviço desses que eles querem que nós façamos. Eu, aqui, mesmo como pastor, eu tinha que, para fazer esse tipo de serviço, eu tinha que ir no Manaim, né? Ali na época que a gente tinha as limpezas no Manaim, mesmo como pastor, irmão, você tinha que ir lá, você tinha que participar junto, capinar, cuidar do pomar do Manaim. Nunca vi Alexandre Gueiros, nunca vi.
Alguém já viu? Nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi. Tá certo? Então talvez o dom dele não é profetizar. Então talvez não seja servir. Será que o Alexandre Gueiros tem o dom de ensinar? O que vocês acham, vocês que assistiram esta aula hoje dele na EBD? Vocês acham que ele tem o dom de... Ele conseguiu explicar para você a questão da grande tribulação, pelo menos? Porque ele fez essa referência. Ele disse que, então, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque, então, segundo ele, no livro de Apocalipse, eles seriam preservados desta tribulação. Agora, isto é ensinar ou isto é simplesmente tirar um trechinho ali, fora do contexto? Não disse o que dizem os outros textos que falam sobre a grande tribulação. Mateus 24, por exemplo, não falou nada sobre Mateus 24, não explicou, né? Não falou sobre o texto, sobre aqueles que vieram da grande tribulação de Apocalipse, também não falou nada sobre isso. Então, quer dizer, eu não estou aqui criticando quem é dispensacionalista e pode defender todas essas coisas, até porque eu acho que é nobre isso, você ter a sua visão e você apresentar aí os fundamentos da sua fé. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, você conseguiu realmente ver em Alexandre Gueiros um professor de escola bíblica, um mestre, alguém que ensina a palavra de Deus ali, mostrando os textos, explicando os textos, né? Vamos dizer assim, destrinchando os textos da palavra de Deus para poder fazer você compreender alguma coisa da palavra de Deus? Ou você escutou simplesmente aquelas mesmas frases prontas e formadas de sempre? Então, quer dizer, será que Alexandre Gueiros tem o dom de ensinar? Não sei, né? O que você acha, você que é da Igreja Maranata aí? Alexandre Gueiros, será que ele tem o dom de dar ânimo? Que ele está aqui, né? Lá foi citado também, dar ânimo. Vocês perceberam Alexandre Gueiros, assim, sabe, conseguiu reanimar as pessoas agora com esse evento, não é? Da morte. Eu estou usando o termo morte, tá, irmãos? Eu não estou usando o termo de passamento, nenhum outro termo. Estou usando o termo de morte mesmo, tá? É o termo comum. Então, com a morte de Gedeuti, vocês viram Alexandre Gueiros realmente conseguir trazer aquela, né, renovar o ânimo das pessoas? Com as mensagens que ele já entregou, ele entregou uma na terça-feira, entregou uma no domingo anterior, depois agora entregou essa. Será que o dom dele é de dar ânimo às pessoas? Alexandre Gueiros, ele tem o dom de contribuir generosamente? Bom, aqui não sei, né? Talvez ele esteja aí dando altas contribuições aí para as pessoas que estão necessitadas na igreja, a gente não sabe. Talvez o dom dele seja esse. Talvez não seja ensinar, talvez não seja dar ânimo, talvez não seja profetizar, talvez não seja servir, mas talvez seja contribuir generosamente. Pode ser. Alexandre Gueiros tem o dom de exercer liderança. O que vocês acham? Já começou, né, piando fininho, dizendo que o conselho presbiteral mandou ele lá falar e de repente aparece como presidente. E aí, o que vocês acham? Eu não estou dando aqui minha opinião, estou perguntando para vocês. Ele realmente apareceu aqui, se despontou como um líder, ou realmente todo mundo respeita porque ele tem o título de pastor e agora tem o título de presidente? Ou ele é uma pessoa realmente que é um líder nato, é aquele que envolve, que dá exemplo, que arrasta as pessoas? O que vocês acham? Ele tem o dom da liderança, de exercer liderança? Alexandre Gueiros tem o dom de mostrar misericórdia com alegria? Mostrou misericórdia até agora? Já entrou, já tem um tempão que ele está aí agora na presidência, até agora não vi nenhuma mensagem pacificadora da parte dele, nenhum movimento dele que mostre que ele realmente deseja recompor a igreja com o amor em relação aos ex-membros e especialmente com esse monte de processos que a igreja... Não vi nenhum movimento dele até agora. Será que isso, então, ele tem esse dom de exercer misericórdia? Será que ele não pensa no prejuízo financeiro que a Igreja Cristã Maranata está provocando na vida dos ex-membros quando eles processam as pessoas, donas de casa, por exemplo, que tem que, se não fosse associação, teria que gastar um valor que eles nem tinham naquele momento, né? Irmãos, olha só, eu sozinho, 14 processos, tá? Só para vocês verem como a Igreja Maranata é uma igreja misericordiosa. 14 processos. Agora, vejam bem, e eu não estou contando aqui os 5 da Roseli, né, que entraram em alguns junto comigo, e também da Igreja Cristã Celeiros. Mas vamos dizer aqui 14 processos. Vamos colocar aí R$5.000 para cada processo aí. R$5.000.
que eu teria que ter gastado com cada um desses 14 processos? 70 mil reais. Misericordioso? Vocês veem misericórdia nessas pessoas? E eu não estou nem reclamando aqui, porque nós estamos aqui resistindo, né? E vamos resistir até o fim. De fato, você disse, é uma grande responsabilidade substituí-lo, né? Sabemos disso, e seria para qualquer um, pela dimensão do pastor Gedeuti, mas essa abordagem colegiada, né? Há uma doutrina bíblica chamada doutrina de corpo, que nós vivemos de maneira muito intensa na Igreja Cristã Maranata. Alexandre Guedes, vou repetir. A Igreja Maranata não tem a menor condição de se colocar como representante de corpo de Cristo na Terra, pelo menos não enquanto mantiver esse tipo de ensinamento herético, antibíblico, totalmente contrário às Escrituras Sagradas. E uma leve pausa, porque nesse momento, né, de despedida, várias autoridades, pastores também deixaram uma mensagem desse legado do pastor Gedeuti. Vamos ver. Eu vi a maçonaria prestigiando, homenageando Gedeutigueiros. Eu vi políticos homenageando Gedeutigueiros. Eu vi jornalistas de jornais que sempre têm contratos com a Igreja Cristã Maranata, contratos vultosos, essas redes de comunicação que recebem muito dinheiro. Eu vi essas redes de comunicação homenageando os Gedeutigueiros. Agora, eu não vi nenhuma igreja cristã séria, genuína, ou seus representantes homenageando os Gedeutigueiros. Você percebeu isso? Que sua dedicação ao ministério e ao próximo siga sendo lembrada com fé e gratidão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma confusão muito grande entre perdão e consentimento. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando irmãos. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque do consentimento do Senhor, o Senhor se permitiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa confusão. O perdão está conosco, está com sua família, está com seus irmãos. É alguma coisa que o mundo tem que dar as suas soluções. E nós temos o Senhor. Então dizer assim, olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais. Não entre na sua casa. Mas e no meio da sua... Entra assim, entra pelo YouTube, pela sua curiosidade. E você traz para dentro da sua casa o mal. Tira isso. Muito obrigada, pastor Josias. Muito obrigada mesmo. Obrigado a de você. Coração. Emocionante fazer esse programa em homenagem ao pastor Gedeuti.